Satisfação imensa poder estar aqui de novo. A nossa alegria em servir pessoas. Tive um pastor que dizia: se a minha vida não me edifica outra vida, para que serve a minha vida? Eu nunca esqueci dessa frase que o pastor Edson sempre dizia para mim. Vocês estão falando sobre avivamento. Se você quiser deixar no tom que está, é só 10 minutos que eu falo nesse tom aqui. Depois a gente passa a segunda. Vocês estão falando sobre avivamento. E eu, desde o ano passado, tenho lido sobre avivamento e sobre a martiologia, que é a doutrina do pecado. E o ano passado, o primeiro livro que eu li sobre avivamento, na verdade reli, que eu já li ele acho que 3 ou 4 vezes, é do Leonard Ravenhill, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Para mim, um dos melhores. E Leonard Ravenhill diz o seguinte: todas as vezes que Deus quer provocar um grande avivamento, Ele não convoca um povo, Ele convoca um homem que chama o povo para orar. E não existe avivamento sem uma vida de oração. Eu queria ler com vocês 1 Reis 19. Eu quero ler a partir do verso 4. Primeiro Reis 19, verso 4. Eu vou ler os versos 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E ele foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que estava na cabeceira um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo tornou a segunda vez e o tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Só até aqui. Existem poucas informações a respeito do Elias, essa voz que aparece no reinado do norte de Israel. As únicas informações mais contundentes que temos a respeito da vida dele é quando a Bíblia diz assim: Elias o Tisbita. A etimologia do nome Elias significa Iavé é o Senhor. E quando a gente olha para esse peso dessa expressividade, Iavé é o Senhor, ou Jeová é o Senhor, a gente percebe que isso aqui não é só o significado de um nome, mas o contexto de uma mensagem que esse remanescente carrega. Elias aparece num cenário de sincretismo religioso, de bipolaridade espiritual. Quando Acabe reina e toma a mão de uma mulher chamada Jezabel como esposa,
A palavra de Deus diz que Jezabel é filha de um homem chamado Etibaal. Essa etimologia significa consagrado a Baal. Jezabel é sacerdotisa de uma deusa chamada Astarote. E essa mulher, por meio de um espírito que também é revelado lá nas cartas apocalípticas, ela consegue não só dissuadir, mas ela consegue seduzir 850 homens. 400 profetas de um pseudo-deus chamado Baal, que é conhecido como Deus da fertilidade, chuva, água, fogo, produtividade pecuária, agropecuária. E eles comiam também na mesa de outra pseudo-deus chamado Acera, ou Acerá. Esses 850 homens eram uma espécie de pseudo-voz profética para Elias e Jezabel. É nesse cenário que aparece Elias, o tisbita. Quando todas as pessoas dizem Acerá é o Senhor, Baal é o Senhor, ele aparece e o nome do peso que ele carrega do nome é, não, Jeová é o Senhor, Jeová é Deus. E esse homem aparece como uma voz que perturba bastante. E quando nós entendemos sobre o contexto profético, eu queria que você frisasse uma coisa comigo. Os profetas não são levantados para o mundo. O mundo precisa de evangelistas. A igreja que precisa de profetas. E quando nós estamos estudando sobre os 5 ministérios apostólicos, os 5 ministérios que Deus deu, porque pastor não é um cargo, pastor é um dom. A gente entende que apóstolo é um dom, profeta é um dom, evangelista é um dom, pastor é um dom e mestre é um dom. E quando nós olhamos para esses 5 ministérios, nós costumamos dizer que o profeta é o dedo indicador, porque ele sempre aponta um caminho. E a primeira coisa que esse indicador faz na igreja é denunciar o pecado oculto dela. Diferente do que a gente está acostumado a ouvir em pseudos igrejas ou igrejas neopentecostais, o profeta é aquele cara que fala o que a gente gosta. Ele tem sempre uma palavra boa, ele sempre fala sobre chaves e prosperidade. Mas os profetas da Bíblia Sagrada, eles denunciavam o pecado oculto do povo de Deus. E a Bíblia diz que sem profecia, o povo de Deus se corrompe. A profecia tem 3 características. Ela exorta, ela edifica, ela trabalha no coração do homem, exortando, edificando e consolando o homem. Como o profeta aponta o caminho, a primeira coisa que o indicador faz é apontar para mim e falar para mim o meu pecado. Depois que a profecia aponta o diagnóstico, ela mostra o caminho da cura. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então o profeta completo é o profeta que denuncia o pecado, mas aponta o caminho da reconciliação. Esse é profeta. Então Elias aparece como uma voz solitária nesse cenário do reino do norte, pregando contra o pecado de Acabe e Jezabel, e isso deixa eles super furiosos. E enquanto as pessoas diziam que o Baal era o senhor da chuva e da fertilidade, Elias é o único homem em toda a Bíblia Sagrada que lança uma palavra profética dizendo assim, segundo a minha palavra. Eu li a Bíblia algumas vezes na minha vida e eu nunca vi nenhum profeta dizer isso. E a Bíblia diz que não choveu com base na palavra daquele profeta. Esse homem aparece e Acabe fica perturbado com Elias, porque um verdadeiro profeta, ele faz com que o falso pastor fique perturbado. E sempre que Deus levanta um verdadeiro profeta em uma igreja de um falso pastor, todo falso pastor se perturba com o verdadeiro profeta. Porque a primeira coisa que o verdadeiro profeta vai fazer é denunciar o falso pastoreio desse homem. Note que quando Micaías vai profetizar para Acabe e Josafá, e ele leva um soco na cara dos... O texto diz que ele leva um soco na cara e o cara diz, cuidado com o que você vai falar para o rei. A Bíblia diz que Micaías, filho de Imlá, diz, eu não falarei nada senão aquilo que o Senhor colocar na minha boca. Então ele olha e diz, eis que vi o trono do Senhor aberto, e ele me mostrava Israel sem pastor. Então Israel do reino do norte era um pasto sem pastor. Porque Acabe não era um pastor de verdade. Ele era uma marionete da sua própria esposa. Tem até um livro do Telmo Martinello, que o capítulo 1 é Acabe com Acabe, que era um homem totalmente controlado pela sua própria esposa. Um livro maravilhoso para homens.
E Acabe aparece nesse cenário denunciando o pecado. E Elias aparece nesse cenário denunciando o pecado de Acabe. Até que o Senhor diz para Elias o seguinte, no capítulo 18, eu quero que você faça um conclave. E que você chame todos os profetas que sentam na mesa de Baal e os profetas de Acera. E que você faça um desafio para esse Deus do fogo, para esse Deus da chuva. Falando que nós vamos levantar um sacrifício e a primeira entidade, o primeiro ser espiritual que responder essa oração derramando fogo, será proclamado Deus sobre todo Israel. Elias foi um cara que Deus levantou para subir o Carmelo e sacrificar. E o texto diz que naquela manhã os homens começam a gritar para Baal, eles começam a cortar os seus pulsos em rituais satânicos, enquanto chega a tardinha. E quando Elias se aproxima do altar para fazer o sacrifício, a proposta do texto do capítulo 18 ela é muito simples. Você vai orar e sacrificar. E Deus tem que responder com fogo. Aí o texto diz que quando ele se aproxima de um altar abandonado, ele chega naquele altar e o texto diz que o altar está em ruínas. Então ele deixa a oferta dele de lado. E ele começa a reestruturar o altar. Porque a gente às vezes está com uma oferta pesada na mão, mas o altar da nossa vida não comporta o peso da oferta que a gente quer colocar em cima. Sabe a galera cantando, é Ele, por Ele que eu estou. A gente canta em pé o que não suporta o peso sentado. Então a gente às vezes está com uma oferta muito pesada para colocar no altar, mas às vezes o nosso altar não tem estrutura para suportar o peso daquilo que de fato nós estamos entregando. Então, antes de Elias entregar qualquer coisa, ele vai reestruturar aquilo. Então, o texto diz que ele começa a catar pedras. Ele vai unificando as pedras que ele está catando ali. E depois que ele unifica as pedras que ele catou, o texto diz que ele vai começar a unificar gravetos. Porque a gente pensa que essa questão do fogo que arde, ela é de Deus para com a gente. Muitas vezes, Deus não age. Na maioria das vezes, Deus reage, porque o céu trabalha com sincronismo. Enquanto você faz aqui, Ele faz lá. Então, quando a Bíblia diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, tem toda uma contextualização por trás disso aqui. Tem um sacerdote que levanta às 3 horas da manhã para ver se o fogo está aceso, porque aquele fogo não podia apagar momento nenhum. Então, quando ele chega perto do fogo, a primeira coisa que ele faz é soprar as cinzas. E existem altares que só têm a cinza de avivamentos que um dia queimaram lá atrás. Quando nós estudamos sobre a história dos grandes avivamentos de George Whitefield, de Jonathan Edwards, de Charles Finney e outros grandes homens que são, eu não gosto muito dessa palavra, mas eles chamam de avivalistas. Eu não acredito muito nessa palavra porque para mim homem não provoca avivamento. O maior promotor do avivamento é o Espírito Santo. Não existe um homem que faça um avivamento. Se o nosso avivamento é fabricado por homens, ele nunca veio dos céus. Por isso que eu não gosto dessa expressão avivalista, mas respeito quem fala ela. Mas quando nós olhamos para essa história, percebemos que a única coisa que temos na vida é a história das cinzas de um avivamento que um dia queimou lá atrás. A Rua Azusa, John Wesley e outros grandes homens que nós lemos as histórias e ficamos estupefatos com aquilo. Mas o que nós precisamos entender é que é necessário soprar a cinza daquilo que um dia queimou lá atrás. E colocar a lenha novamente. Soprar o fogo. Aí a resposta é, o fogo arderá continuamente. Porque alguém levantou e soprou a cinza. Porque alguém colocou madeira. Aí houve uma resposta para aquilo que foi feito. Olha como isso é interessante. Então Elias coloca a madeira. E depois Elias coloca um novilho sobre aquele altar. E quando Elias coloca o novilho sobre o altar, a proposta é muito simples. O Deus que responder com fogo. Aí o texto diz que ele manda pegar um cântaro de água. Elias parece que não bate bem na cabeça. Porque se fosse eu colocaria um frasco de gasolina e uma caixa de fósforo do lado do altar. Por quê, pastor? Porque eu gosto de facilitar para Deus. Eu não sei se você é assim. A gente se ajoelha e diz, Senhor, está na tua mão. Quando a gente se levanta, a gente vai resolver. Que a gente não acredita em quem a gente ora. Você diz, Senhor, é teu, agora está na tua mão. E tu levanta e vai lá fazer. Se a gente fosse orar como Elias, a gente ia dizer, Deus, manda fogo. Mas qualquer coisa, a gasolina já está aqui e o fósforo eu já coloquei aqui.
Isso é a gente. Por isso que Tiago diz que Elias era tão normal quanto eu, quanto você. Antes dele falar que a oração de um justo pode muitos seus efeitos, ele diz: Elias, um cara como eu e como você. Só que Elias vai fazer ao contrário. Ele diz assim: eu quero que você jogue água em cima. Uma coisa é a gente acreditar no altar que faz fogo descer do céu. Outra coisa é a gente acreditar no Deus que faz o fogo descer do céu. Existe uma idolatria hoje, e talvez você fique estupefato com o que eu vou dizer. Tem gente que tem fé na fé. Tem gente que não tem fé em Deus. Tem gente que tem fé na fé. Tem gente que não tem fé em Deus. Tem gente que tem fé na oração. E a gente precisa tomar cuidado com esses ídolos que estão dentro do nosso coração. Pastor, faz uma oração forte por mim e existe oração fraca. Faz uma oração especial e existe uma comum, uma normal. Não, eu vou pedir para aquele cara, porque aquele cara, então você está mostrando onde está a sua fé. E a gente precisa tomar cuidado com isso. E isso são passos para uma igreja virar neopentecostal muito rápido. E o meu perfil é o perfil, um dos que mais batem neopentecostalismo hoje, é o meu perfil, por isso que eu prego em tão poucas igrejas. Porque eu não abro mão das verdades bíblicas da palavra de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de ter fé na fé. Eu tenho fé em Deus. Quer ver como a gente tem fé na fé? Quando a gente vai agradecer, a gente agradece e diz assim: porque eu orei. A gente agradece dizendo que aconteceu porque eu orei. Sem querer você está dizendo: louvado seja eu, porque eu orei e aconteceu porque eu orei. Mas o crente bíblico é o único que estuda a madrugada toda, faz o vestibular, coloca o currículo, vai de 5 horas da manhã procurar emprego, e quando a porta abre, ele faz um culto e diz: foi Deus. Porque ele entende que é graça, favor imerecido. Então o crente bíblico não agradece dizendo: aconteceu porque eu jejuei. O crente agradece dizendo: aconteceu porque essa foi a vontade de Deus. A gente precisa tomar cuidado com essas questões. Então Elias coloca o animal em cima e diz: agora joguem água, eu vou dificultar. Mas então por que fez isso? Porque ele já acreditou em cima do que ele estava trabalhando. Ele já estruturou. E quando ele vai orar, ele não grita tanto. Nada contra com quem grita, normal. A gente é pentecostal, tudo mais, carismático. Não tem problema gritar. Mas as pessoas pensam que o que faz Deus ouvir é a potência dos decibéis da voz do cara. Só que Elias ajoelha e diz assim: Senhor, para que essa galera aí saiba que o Senhor é Deus. Por que ele foi tão simples? Porque não é apenas a oração que eu faço, é a vida que eu vivo. Você sabia que a vida que eu vivo é mais forte do que a oração que eu faço? Você sabia que Deus lê mais o que meu corpo fez fora dessa porta do que o que a minha boca diz quando eu canto aqui dentro? Deus olhou para Elias e disse: antes desse cara orar, esse cara ajeitou o altar, esse cara catou pedra, colocou lenha, esse cara fez tanta coisa antes dele orar, que talvez ele não precisasse nem orar tanto. E o que eu estou dizendo, não é eu que estou dizendo, é Jesus. Em Mateus 6 ele disse assim: não precisa falar muito não. Isso é controverso. Parece ser controverso, porque o que nos ensina é que a gente tem que orar toda hora, e não é errado esse ensino. Paulo diz: orei sem cessar. Mas então por que Jesus disse: fale aquilo que é necessário? Porque Jesus disse que não é a respeito das muitas coisas que falamos. Jesus disse que não é por causa das muitas palavras que nós dizemos. Porque quando eu estou orando, Deus não lê o meu lábio, Ele lê meu coração. Antes de Deus ler o que sai do meu lábio, Ele já leu o meu coração. Ana não conseguiu verbalizar. O texto diz que ela balbuceia e que ela geme. Mas Deus olhou e disse: eu consigo ler o gemido e a lágrima. Então Elias diz: para que saibam que o Senhor é Deus, responde aí o que eu faço. Aí Deus vai lá e diz: beleza, eu vou responder. Aí o texto diz assim: e veio um fogo do céu que lambeu o novilho, lambeu a madeira, lambeu a pedra e lambeu a água. Irmão, tem coisa que está na Bíblia, eu só acredito porque eu sou crente. E o fogo lambeu a água virou gasolina, o fogo lambeu a água. Aí o texto diz: e tudo virou cinzas. Esse é que é o perigo. Vou dizer uma coisa: todas as vezes que eu estou disposto a entregar algo a Deus, Deus recebe, mas Ele transforma o que eu fiz em cinzas. A resposta do que Deus faz para mim é responder o que eu faço, transformando o que eu fiz em cinzas. Para quê, pastor? Para amanhã eu não querer pegar a pedra de ontem. Eu tenho que pegar outra pedra.
Porque ele transforma a madeira em cinza. Para eu não pegar o resto da madeira do culto de hoje e querer queimar o resto da madeira do culto. Amanhã em outro culto é outra madeira que eu vou usar. A gente quer fazer um altar novo. As experiências são boas, são maravilhosas, mas a Bíblia diz que a luz de um justo ela vai brilhando, 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 até chegar na máxima. E quem está em Jesus vive em novidade de vida. Às vezes eu escuto os caras dizendo que os caras têm uma fé muito retrospectiva. Antigamente eu fazia não sei o que, eu digo, mas e agora? Então o perigo de colocar algo no altar é que todas as vezes que eu coloco algo no altar, eu perco para Deus. Então tome cuidado com algumas expressões sem entender a terminologia delas. Vou usar uma expressão que você usa muito e você tem que tomar cuidado. Consagrar. Tudo que você consagra, você perde para Deus. Tudo que você consagrou para Deus foi separado para o uso só dele. Aí o cara às vezes chega aqui e diz assim, pastor, ore pela chave do meu carro, eu quero consagrar. Aí eu digo, tu está disposto a perder? Porque se Deus mandar carregar os crentes da igreja, tu tem que carregar. E outra coisa, quando tu perde para Deus e tu não dá para Deus, Deus vai buscar o que é dele. Então tem que ter cuidado. Às vezes o cara está aqui apresentando a criança, ele diz, Senhor, eu consagro. Eu digo, ferrou, agora o menino vai ter um chamado. E eu apresento, não é o consagro. Porque se você disser consagro, perdeu. Ana consagrou o menino, que foi que ela fez? Com 5 anos ela levou para o templo e disse, está aqui pastor, ele vai servir aqui dentro. Então a gente tem que ter cuidado com o peso de algumas palavras, como santidade, santificação. A gente às vezes fala essas coisas e não sabe nem o que significa, terminologicamente falando. Então Deus transformou tudo em cinzas, para que Elias não ficasse mal acostumado e pegasse um pedaço. Elias, amanhã é outra pedra. Sabe essa coisa que você tem de eu não quero repetir essa roupa porque eu já fui no culto de domingo com ela? Isso você recebeu de Deus. Aí Deus olha para o teu culto, tem 20 anos que tu ora do mesmo jeito. Quem me acompanha há mais de 10 anos sabe que eu já mudei umas 55 vezes. Não o jeito de pregar, mas o meu jeito de pensar em algumas coisas. Até mesmo o meu jeito de se vestir. Quem se lembra de mim aqui a primeira vez sabe que é totalmente diferente. E de onde é que a gente recebeu isso? Dele. Aí Deus olha para você e diz assim, lá vai ele cantar a mesma música de novo. E ela só ora do mesmo jeito. Faz 30 anos que ela me conhece, ela nunca conseguiu orar diferente. Faz 40 anos que ele me conhece, a única coisa que ele conhece da minha palavra é o Salmo 23, o 91 e o 40. A maior experiência que ele teve comigo foi ser batizado nas águas. Deus olha para o nosso culto e Ele está doido para quebrar o nosso paradigma. Sabe aquelas pessoas malucas que ficam no culto e elas fazem coisas que você julga ser antiética? Essa pessoa entendeu que ela veio para cá para entregar, ela não veio para cá para receber. Então ela diz assim, Senhor, hoje eu quero entregar o grito que eu nunca entreguei. Hoje eu quero entregar a lágrima que eu nunca entreguei. Hoje eu quero entregar a adoração. Tem uns que levantam o pé, tem uns que, né? Enfim, entrega o que nunca entregou. Mas a grande problemática, para mim terminar, o relógio está ali, tem uns 20 minutos mais ou menos. A grande problemática é, alguém viu o que Elias estava fazendo e mandou uma mensagem para Jezabel, a profetisa do inferno, dizendo, teus profetas foram envergonhados. Então Jezabel manda uma mensagem para ele, dizendo, diga para ele que amanhã, por esses dias, ele não vai viver mais, eu vou mandar matá-lo. E sabe qual a maior controvérsia desse texto? É que a gente pensa assim, eu fiz tudo que Deus mandou, agora ele vai me levar para o tábua de carne. Ele vai colocar a estrelinha dourada do Kiko na minha testa. Mas sabe qual a maior controvérsia? É que você vai fazer tudo conforme Deus quis e depois de você fazer, Deus vai levar você para dentro do deserto. Porque Deus não é como meu pai que me dá coisas em troca de coisas que é minha obrigação fazer. A mãe do século 21 diz, me ajuda a varrer a casa que eu te dou um iPhone. É sua obrigação varrer a casa, você mora nessa casa. Às vezes o pai troca a fralda de uma filha, ele espera que a mãe solte um rojão, mas o filho também é dele, né? Ele não precisa receber aplausos, o filho é dele. A gente às vezes pensa que a nossa louça é da nossa mulher, né? Então Deus não é assim. Você faz o que Deus quer e quando termina, Deus olha e diz assim, agora vai para o deserto. Aí. Amém? Aí Elias vai para o deserto de Berseba, caminha um dia. E Elias tinha um companheiro, mas ele olhou para esse companheiro e falou assim, fica aqui que eu vou só. E ele vai fazer a mesma coisa com Eliseu, se você ler lá o 2 Reis. Elias tem alguns problemas, como eu e você temos. Aí ele entra nesse deserto e ele chega debaixo de um pé de zimbro. Deixa eu dizer uma coisa para você, existem revelações que você nunca vai ter no monte.
Porque o monte é o apogeu da vida, e todo mundo cantando, só Deus é o Senhor. Elias, você é top, o fogo desceu. Tem revelação que só tem no zimbro. Tem revelação que você nunca vai ter numa pizzaria, numa lanchonete. Tem revelação que você só vai ter quando o armário estiver vazio. E Deus me deu uma frase há 10 anos que diz assim: é impossível conhecer Deus apenas sorrindo. Aí quando Elias chega no zimbro, ele não sabe, mas ele vai viver o apogeu da vida dele. Por quê? Qual a maior revelação que Deus pode nos dar, diácono Antônio? É quando Deus revela você para você mesmo. É impossível termos uma revelação sem termos uma auto-revelação também. Lembra de Isaías? Ele viu Deus. Quando ele viu Deus, ele viu ele. E ele disse: ai de mim que eu sou um pecador. Quanto mais eu vejo Deus, mais pecador eu reconheço que sou. Não consigo entender alguns irmãos. O cara sobe aquele monte ali de Genipabu e desce desse jeito, inchado, parece um barraco. O cara lê um livro de 40 páginas, às vezes é até um livro de um herege, e chega no outro dia na igreja fazendo pergunta capciosa, achando-se o melhor teólogo da igreja. Mas Isaías viu Deus, e depois que ele viu Deus, ele diz assim: eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Pedro viu a glória de Deus e disse: afasta-te de mim que sou um pecador. Então Elias chegou debaixo do zimbro, aí ele se ajoelhou lá, ou se sentou, e ele fez uma oração que tu já fez, que eu já fiz, ou que tu vai fazer. Ele diz assim: Senhor, me mata. Sabe o que é incrível? É que quando eu oro, Deus não lê os meus lábios, Deus lê meu espírito. Mas Jesus disse que a boca fala tudo que o coração está cheio. Irmão, não generaliza tudo. Tem hora que tu fala coisa que não desceu nem no teu coração ainda. Aí a senhora dizendo: Deus me mata, mas tu tem o medo de morrer danado, irmão. O irmão falou aqui: eu quase morri, agradeço o livramento, né? A gente tem tanto medo de morrer que na pandemia a gente usava 4 máscaras. Nem para receber dinheiro a gente queria enfrentar uma fila. Tinha irmão que dava paz do Senhor com um cotovelo, irmão. Medo de morrer. Aí Elias diz: Senhor, me mata, acaba comigo. Aí Deus olha e diz assim: mas tu quer morrer por quê? Ainda agora tu estava ali enfrentando 850 caras. E agora tu quer morrer? Olha como as coisas são interessantes. O mesmo herói que enfrentou 850 homens é um cara que está chorando no zimbro e dizendo: eu quero morrer. Aí o Senhor diz assim: tu quer morrer por quê? Aí ele diz assim: porque eu descobri que não sou melhor do que papai e mamãe. Essa foi a maior revelação que Deus deu para Elias. O Senhor disse: então você aprendeu, né, Elias? Você pode fazer fogo descer do céu, mas você não é melhor do que ninguém. Elias descobriu que não era melhor do que o pai, do que a mãe, queria morrer. Elias, você pode fazer chover e parar de chover, mas isso não significa que você é melhor do que quem veio antes. Quem foi que disse que a gente é melhor do que os outros? E quando Elias descobriu um negócio chamado vulnerabilidade, Elias ficou com tanto medo que ele disse: eu quero morrer, eu não aceito ser vulnerável. E essa é a gente, irmão. Mas diz: Senhor, se o diabo vir, eu quero ele nos dentes, igual biscoito, eu quero me craque, eu sou um herói, eu sou... A gente tem medo, irmão, de dizer: Senhor, eu queria era me desviar, hoje eu não queria estar nem nesse culto, eu estou mais fraco do que caldo de arroz. Senhor, a gente tem medo. E Elias ficou com medo da vulnerabilidade dele. Elias disse: Senhor, eu quero morrer. Deus olhou e disse: mentira, eu sei o que tu quer. Tu quer descansar. E a gente, sabe por quê? Porque a igreja, tem uma coisa que a igreja, a maioria das igrejas não ensinam para nós, é a doutrina do descanso. Um cara perguntou para mim, um adventista: você guarda o sábado? Eu disse: lógico que guardo. Ele: nossa, guarda? Eu disse: guardo todo dia. Aí ele olhou: como assim? Eu digo: é porque todo dia eu descanso por aquilo que já está feito. Tu descansa um dia, eu descanso 7. Já está feito, eu só descanso. Então ninguém ensina para nós a doutrina do descanso. A gente aprendeu todo dia tem que matar um leão, se não matar um tem que matar 2. E peraí, a gente descansa quando? É uma Missão Impossível? É o filme do Rambo? Não descansa nunca. Tem hora que Deus olha para você e diz assim: vamos para o zimbro. No Carmelo tu peleja, no zimbro tu descansa. Eu vou tirar a espada, solte, deixa a espada no chão, deixa o escudo e descanse. Elias disse: eu quero morrer. Deus disse: é mentira, quer ver como tu não quer? Aí Deus soprou um vento, aí ele foi. A sombra estava boa, ele dormiu. Deus olhou: tá vendo aí, rapaz? Tudo que tu queria era tirar um cochilo. Aí enquanto ele dormia, Deus agia. Sabe esse negócio que os crentes têm o costume de dizer: irmão, não leve a mal se eu bater em alguns conceitos seus. Tudo bem, a gente tem alguns conceitos, e existem uns conceitos que não são muito bíblicos. Um conceito que a igreja fala é: eu estou vendo Deus fazendo.
Irmão, eu não vivo do que eu vejo, eu vivo do que eu creio. Quer uma prova? Quando Deus fez o céu e a terra, ele fez o homem, o céu e a terra. O céu e a terra. Depois ele colocou o homem viu a terra sendo feita? Não. Aí Deus olhou para o homem e disse, ele está tão só, vou dar um sono nele. Quando ele acordou, a mulher estava lá. Ele viu a mulher sendo feita? Adão não viveu pelo que viu, Adão viveu pelo que creu. Aí Paulo diz, olhando para as coisas que não se vê. Isso não é da cabeça não, irmão. Isso não é da cabeça não. Paulo era meio, olhando para as coisas que não se veem. Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Paulo que diz isso. Aí enquanto Elias está dormindo, a Bíblia diz, e o Senhor estava cozendo um pão sobre a brasa. Enquanto Elias estava dormindo, o diácono Antônio, Deus estava lá amassando farinha de trigo e diz, durma. Enquanto você está dormindo, eu estou preparando tudo. Enquanto você está... Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Aleluia! Mas tem uma coisa nesse texto, que se tiver algum teólogo aqui, depois do culto eu quero uma explicação. O texto diz assim, e olhou e eis que na cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. Um pão cozido sobre a... Pão cozinho em cima da brasa? Eu li isso aqui e fiquei de madrugada andando. A mulher disse, o que é que tu tem? Eu digo, eu quero entender como é que alguém cozinha um pão em cima de uma brasa. E quando eu entender, eu vou pegar um microfone e eu vou gritar no meio da rua para todo mundo saber. Mas eu não entendi. Porque pão em cima da brasa frita. Pão em cima da brasa queima, assa. Deus é o único padeiro que cozinha um pão em cima de uma brasa. Por quê, pastor? Por que o pão não assa? Porque Deus não trabalha assando e queimando. Assar é de fora para dentro. Deus trabalha cozinhando. É de dentro? É de dentro para fora. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Louvado seja a palavra de Deus. Louvado sejam as escrituras. Aí enquanto Elias dormia, lá vinha Deus com um galão de água melhor do que ainda é a Esterbom. Aí quando estava tudo pronto, o anjo tocou nele e disse assim, acorda macho velho, tem comida. Aí ele olhou e disse, mas eu pedi para morrer, Deus está me dando comida para me viver? É. Porque você chega aqui no culto dizendo, eu vou falar com um pastor que vou deixar o cargo. Aí quando chega aqui, Deus diz, come pão e continua com o cargo. Beba água e continue na posição que eu te coloquei. Coma pão e continue sendo obreiro. Continue servindo. Vai, ai meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Eu vou terminar agora, irmão. Nunca acredito num pregador quando ele diz que vai terminar agora. Aí o anjo disse assim, eu quero que você coma e beba. Aí ele vai lá e ele dá uma beliscada. Irmão, crente é osso, né, meu? Aí o anjo olha e diz, infeliz, Deus prepara o melhor para ele. O cara dá uma beliscada. Aí deita, porque ele acha que Deus vai matar ele mesmo. Aí o anjo diz assim, irmão, tu tem que comer e beber. Porque a tua caminhada vai ser muito longa. Aí ele come e bebe, o texto diz, e com a força daquela comida. Sabe o que é que me faz passar deserto? É quando eu me alimento daquilo que Deus está me dando. Pão e água representa a palavra. Só passa em deserto quem come as escrituras. Aí o texto diz, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites. Outra coisa que eu não sei explicar. Quem come um pão de Deus caminha no mínimo 40 dias. Então essa palavra é para tu passar pelo menos 40 dias crente, irmão. Aí ele vai para Horebe, o monte de Deus. E o texto diz, e lá se escondeu numa caverna. Olha que bicho. Aí pergunta, será que se esconder é pecado? E fiz essa pergunta uma vez na igreja, irmão. Se soltasse um cabelo, a gente escutava o barulho. Ninguém teve coragem de responder. Aí eu perguntei, se esconder é pecado? Aí a resposta é, pecado é se esconder no pecado. Porque se esconder fosse pecado, eu ia rasgar um salmo agora. Tem um salmo que diz assim, aquele que habita. Então, peraí, tem hora que Deus me revela, mas tem hora que Deus diz assim, vem se esconder aqui onde eu estou. Se esconde em mim. Elias não é besta não, o texto diz que ele se esconde em Horebe, porque Horebe é um monte de Deus. Aí ele entra numa caverna e diz, aqui eu não saio, daqui ninguém me tira, acabei meu ministério. E o Senhor vai lá. E o texto diz que Deus vai lá. Por que Deus vai lá? Porque Deus é o único que acompanha a gente nas oscilações que a vida faz. Irmão, agradeça pelas oscilações. Se a vida virar uma linha reta, tu morre. A vida tem que oscilar. Faz parte. Elias começou no monte, Deus começou no monte com ele. Elias desceu para o deserto, Deus desceu para o deserto com ele.
Elias foi para debaixo de um zimbro, Deus foi para debaixo do zimbro com ele. Elias foi para a caverna, Deus foi para a caverna com ele. Tem gente que te deixa quando o dinheiro acaba. Tem gente que te deixa quando tu tá ferrado, de maré, ferrar. Tem gente que te deixa quando tu tá pobre. Tem gente que te deixa quando tu tá doente. Mas Deus diz assim: eu estou com você no vale e no monte. Eu estou com você com a geladeira cheia ou vazia. Eu estou com você rico ou pobre. Eu estou com você de carro ou a pé. Eu estou com você. Eu estou com você. Aí Deus olha para ela e diz assim: que fazes aqui? Eu gosto dessas coisas. Que fazes aqui, Elias? Eu leio pensando. Eu tenho o costume de dizer lá na igreja que eu não leio. Eu abro a Bíblia e pulo dentro. Eu abro a Bíblia e dou um pulo dentro. Todo dia eu vou para Jerusalém, Israel, Galileia, Cafarnaum. Eu dou um pulo e vou. Aí Deus diz assim: o que fazes aqui? Não está escrito assim: que fazes aí? Faz acolá. O irmão que disse meu Deus, ele entendeu, né? Que crente é muito inteligente. Quando Deus diz assim: que fazes aqui? Isso é presença presente. Quando Deus diz que faz aqui, Ele está dizendo assim: eu estou aqui dentro desse buraco com você também. Ou tu acha que eu só estou com tu quando tu profetiza e o fogo desce? Eu estou aqui quando tu quer desistir também. Eu estou aqui no dia mau. Eu estou aqui. Que fazes aqui? Porque Deus me faz perguntas cujas respostas Ele já sabe. Resposta é porque as respostas das perguntas que Deus me faz não é para Deus, é para mim mesmo. Resposta: as perguntas de Deus não são feitas para se responder, são feitas para se refletir. O que é que tu está fazendo aqui? Quando o homem caiu, a Bíblia diz que o Senhor olhou para ele, né? Onde estás? O texto no original é: onde caístes? Deus faz perguntas que Ele já sabe. Aí ele diz assim: Deus, tu não sabe o que está acontecendo lá na rua, não? Tem uma foto minha que já está no grupo do WhatsApp, do grupo de extermínio de Jezabel. Não tem condições. Mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares e eu fiquei só. Aí tem gente que prega dizendo que Elias se achou o máximo. Um homem desse calibre aqui? Não, não. O que Elias está dizendo é que o povo está todo corrompido. E ele se vê como o único crente e fica triste por isso. Aí ele diz assim: Senhor, eu fiquei só. Aí Deus pensa assim: mas tu não estava só, tu tinha um companheiro. Mas quando tu entrou nesse deserto, tu abandonou o cara. Irmão, isso é muito do ser humano. Porque tem dia que tu tá doido pelo um abraço. Alguém diz assim: vamos conversar? Tu diz: hoje eu não estou para conversa. Mas você quer um abraço. Tem dias que você quer conversar. Aí a mulher diz assim: você quer dizer alguma coisa? Não, eu estou aqui pensando. Mas você quer conversar. Só que você acha que vai acabar com solidão. Com solidão. É coisa de gente doida. Por isso que a Bíblia diz que Elias era como você e como eu. Era igual a gente. Aí ficou só. Tu tinha um companheiro aí. Mas por que tu quer morrer? É porque tentaram me matar. E querem me matar até hoje. Mas a pergunta é: por que querem matar Elias? Se a Bíblia diz que Elias não tinha casa. Elias só vivia porque tinha gente pobre que dava de comer para ele, que estava na miséria. Isso é... A vida de Elias é muito esquisita. Porque tem uma mulher na miséria que vai dar de comida para ele. E tem um bicho que come resto de carne podre que vai trazer carne boa no bico para ele comer. Meu Deus. Por que querem matar Elias? Sabe por que Jezabel quer matar Elias? Porque Jezabel tem os profetas, mas não tem a profecia. Irmão, eu posso dizer uma coisa, vai doer, mas vou dizer. Quem tem raiva de crente é crente, irmão. O maloqueiro quer ser crente que nem eu. Mas o cara que prega quer que eu pare de pregar para ele pregar no meu lugar. Quem tem raiva de quem canta é quem canta, irmão. Tomara que ela desafine agora na segunda estrofe. É assim que algumas pessoas se comportam. E a raiva de Jezabel é: eu tenho 850 profetas, mas só esse cara tem a profecia. Sabe por que Jezabel quer te matar? Porque ela sabe o efeito do que tem quando você começa a catar pedras. Eu conheço pessoas que não sabem fazer um ó com a banda de uma quenga de coco. Eu conheço senhoras que chamam Jesus de Jesuso, que levam a Bíblia só como um enfeite, porque não sabe ler. Mas essas mulheres, quando chegam no prédio da igreja, os caras ficam se tremendo de medo delas. Normalmente é aquela irmã do cabelo um pouco mais ruim, do cotó. E eles têm medo, porque quando elas sentam no sofá rasgado ou no tamborete rachado da pancada do prego, Deus revela o oculto e o escondido. Aleluia. Tem gente que Deus olha e diz assim: esse aqui eu sei quem é. Uma coisa é você ser conhecido pelos homens. Outra coisa é a Bíblia dizer: Daniel, tu és muito amado nos céus. Uma coisa é você ser conhecido aqui. Outra coisa é você ser conhecido no inferno. Como assim, pastor? Alguém foi expulsar um demônio e disse: sai em nome de Paulo.
Aí o demônio disse, esse aí tem até a xerox dele aqui no inferno. Mas você eu não sei quem é. Vou dar-lhe uma carreira. É diferente. E Elias está querendo morrer. Porque tem alguém querendo calar a mensagem que ele carrega. Porque a mensagem que ele carrega não está na moda, não está hypada. E o Senhor olhou para ele e disse assim, Elias, você não vai morrer não, meu filho. E você não está sozinho não. Tem uma galera escondida que nunca se dobrou para Baal. Por quê? Porque por trás de um Elias em pé tem 7.000 joelhos dobrados. Tu pensa que tu tá só? Tem um crente que ora igual você em outro lugar que você não conhece. Mas tem. Tem gente que diz assim, pastor, eu vou desistir da igreja porque é gente hipócrita e tal. Eu digo que você é mais uma, né? Mas o que é que acontece? Eu quero desistir, acabou. Eu digo, irmã, não esqueça que a igreja é o hospital. E tem horas que você está no hospital e o médico diz assim, vamos para casa. Mas por quê? Para você não pegar uma bactéria hospitalar. Mas aqui não é lugar de cura, mas aqui você pode ficar doente. Aí quando você pega a bactéria hospitalar, para onde é que você volta? Para o hospital. Porque na igreja pessoas ferem pessoas, mas na igreja pessoas curam pessoas. Aqui é o lugar onde eu vou me ferir, mas aqui é o lugar onde eu vou me curar. Isso é igreja. Deus olha para Elias e diz assim, ainda tem um bocado de cara que nem você, que não se ajoelhou diante do demônio. Por quê? Porque quando Elias aparece dizendo, Iavé é o Senhor, Elias levanta uma geração junto com ele. Isso é avivamento. É quando as pessoas param de olhar para mim, elas começam a olhar para Deus. Se é para a gente ser estrela, que a gente seja a estrela de Belém, porque a estrela de Belém aponta o caminho onde Jesus está. Tem ainda? Tem. Então você vai fazer o seguinte, encha o vaso de azeite. E eu pensava que quem me enchia era Deus, ó. Deus olha para Samuel e diz assim, enche o chifre de azeite. Mas por que não o Senhor que me... Não, é você que se enche. Como assim? Eu já te dei a fonte, está aqui na palavra e na oração. Tu que decide se tu se enche ou não. Aí o que é que tem que fazer? Você vai ungir um novo rei e um novo profeta. Elias pensou que parou, mas ainda tinha unção para rei e profeta. Como assim ungir um rei e um profeta? Você vai sair dessa caverna e você vai cumprir uma missão. O avivamento que Deus está derramando sobre nós esses últimos dias vai arrancar muitas pessoas dessa caverna onde elas estão vivendo. A igreja é o lugar que tem mais talento, mas a igreja é o lugar que às vezes mata muitos talentos. Existem muitas pessoas que estão na caverna dizendo, eu não vou falar mais, e se o Senhor quiser usar outra pessoa, o Senhor usa. Ele pode usar. Tu acha que Jonas era o único profeta da terra? Mas Deus olhou e disse, você vai. Ele disse, não vou. Quer ver como eu não vou? Me jogue dentro d'água. Jonas pensou, pulo dentro d'água, morro afogado e não vou. Deus disse, deixa comigo, pulo dentro d'água. Eu já mandei o submarino. Você vai ser cuspido lá na terra onde você vai pregar, mas você vai fazer minha vontade? Isso é Deus. Ele poderia ter usado N profetas, mas ele disse, é você que eu quero usar. Sabe por quê? Porque Deus te fez um ser único. E isso não é antropocentrismo. Mas quando Deus te deu um timbre de voz, Ele te deu esse timbre. Tem gente que prega gritando, diferente de mim. Tem gente que prega mandando olhar para a cara do irmão. Eu não gosto muito disso, mas tem gente que prega assim, tudo bem? Levante a mão, baixe a mão, faça isso, faça aquilo. Tem gente que prega mais fervoroso. Eu sou já de pensar bastante. Porque o corpo de Deus, que é a igreja, não é uma forma, é uma forma. Aí você olha para você e diz assim, não dá para mim, eu não tenho jeito. Eu também não tenho jeito, irmão. Cheguei na padaria, a mulher disse, você faz o que da vida, moça? Eu disse, eu sou pastor. Ela disse, deixa de brincar com as coisas de Deus, homem. Você é um professor de Muay Thai. Você tem cara de roqueiro. Aí eu abri o Instagram e mostrei uma pregação a ela. Ela disse, não é que ele é pastor mesmo, é? Eu não dizia nunca. Eu digo, porque todas as vezes que Deus nos chama para ser alguma coisa, a gente não combina com aquilo que Deus diz que a gente vai se tornar, irmão. Você pode não ter a cara de profeta, mas você tem que ter a vida de um. Você pode não ter cara de pastor, irmão, mas você tem que ter a vida de um. E esses últimos dias são dias em que Deus está olhando para a gente e está dizendo assim, vamos quebrar os paradigmas. Porque antigamente as igrejas nos programavam para se parecer com ela. Hoje a igreja entendeu que a gente tem que parecer com Cristo. Irmão, há 20 anos você olhava para um crente e pelo jeito dele você já sabia de que igreja ele era, irmão. Se não rapasse a perna era da Deus e Amor, né? De calça social na praia era da Assembleia. A gente já sabia, irmão. E quando não tem cara de crente é lá da igreja onde eu sou pastor. Da eclesia. É assim mesmo. A começar pelo próprio pastor. Mas o que Deus está olhando para a gente é dizendo, você não pode enterrar o que eu te dei, porque tem gente que não gosta do que você faz. Até porque eu não estou aqui para você se agradar do que eu estou dizendo. Glória a Deus.
O verdadeiro pregador, já dizia Paul Washer, é aquele que faz as pessoas ou odiarem o seu pecado ou odiar ele. Então tem mensagens que Deus vai nos dar que você vai sair com vontade de dar em mim. Mas é assim mesmo, irmão. Então Deus disse: Elias, vai embora. E você vai se encontrar com um cara chamado Eliseu, e aqui eu termino. E quando você se encontrar com Eliseu, o cara vai deixar tudo para te acompanhar, vai queimar carroça, tocar fogo em tudo. E quando vocês atravessarem o Jordão e vocês estiverem juntos, carruagens de fogo vão separar você. E um redemoinho de fogo vai levar você de volta para casa. Mas Jezabel quer me matar. Não vai matar, não. Minha foto está em todos os jornais. Não mata. Mas querem calar minha voz naquela igreja. Tem tanta igreja. E tu está reclamando porque é uma igreja que quer calar a tua voz com centenas de igrejas. Se não te aceitarem na Judéia, vai para Galileia. E não te aceitarem na Galileia, vai para Samaria. Se não te aceitarem em Samaria, você vai para o confim da terra. Mas você vai continuar. E quando você terminar a sua obra, eu te levo no meu redemoinho de fogo para casa. Quando você terminar a sua obra, Deus te leva embora. Mas Deus só te leva embora quando você combater o combate, completar a carreira e guardar a fé. Quem tem promessa, morre. Mas quem tem ministério, vive para cumprir o ministério que tem que cumprir. A Bíblia diz que homens morreram sem alcançar a promessa. Mas ministério, eu só posso morrer quando eu completar a carreira. O facão cortou a cabeça de Paulo, mas antes de cortar ele disse: tudo o que me foi imputado a fazer, eu fiz. Paulo foi o único cara que olhou para Deus e disse assim: missão cumprida. Pode matar, eu não tenho mais nada para fazer aqui. E ele chama a morte de passagem ou partida. Então Deus olhou para Elias e disse: Elias, você não vai morrer agora, nem amanhã, nem depois da manhã. Eu vou levar você para mim. Mas eu só posso levar você para mim quando você terminar de fazer aquilo que eu quero que você faça. Deus quer sair por aí disfarçado de você. Deus quer sair por aí escondido dentro das tuas cordas vocais. Aleluia! Se é para você ser uma ferramenta, eu vou te dizer uma ferramenta tão antagônica, mas eu vou dizer que você seja as luvas de um médico na mão de Deus. Porque são tão finas que parecem até a mão do próprio médico. As marcas das digitais ficam. Você não vai ser uma luva de beisebol na mão do Senhor. Você vai ser as luvas que um médico calça na hora de uma cirurgia. É assim que a gente tem que ser. E se você chegou aqui essa noite pensando que acabou para você, às vezes as pessoas olham para nós e dizem assim: você não combina com esse ambiente. A gente olha os irmãos que são mais do estudo, em igrejas fervorosas, e tem gente que diz: não, esse irmão é muito frio, ele não combina com... Que é isso, irmão? Não enterra o teu dom porque alguém falou alguma coisa para você. Porque Jezabel quer acabar com você, porque querem destruir tua vida. Tem gente lá fora querendo ouvir o evangelho através da sua vida. Deus tem saudade de ouvir as músicas que você cantava para Ele. Tem gente aqui que cessou a oração e o Senhor diz assim: ora, eu quero te ouvir. Aí tu diz assim para Deus: mas tu já sabe o que eu preciso, então não precisa dizer. Mas diz, porque o segredo da oração é eduardologia. Você diz para Deus o que Deus já sabe, Deus diz para você o que tu não sabia. Quer um respaldo bíblico? Jeremias 33:3. Clama a mim o que eu já sei e eu digo para tu as coisas que tu não sabia. Isso é oração. Oração é dizer para Deus o que Deus já sabe e ouvir de Deus aquilo que você ainda não sabia. Então, em nome de Jesus, não despreze o dom que tem dentro de você. Eu vou orar por você. Deus, eu sou um homem comum como qualquer outro homem da terra. Mas eu tenho certeza, Deus, que o Senhor decidiu usar a minha boca para falar ao coração desta igreja na noite de hoje. Eu não tenho palavras para te agradecer por aquilo que o Senhor está fazendo agora. Porque tem gente aqui que vai voltar a exercer o ministério que um dia abandonou. Tem gente aqui que vai voltar e vai dizer para o pastor: conta comigo, eu vou tentar mais uma vez. Esse grande avivamento que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas está nos reposicionando para o ministério pelo qual nós fomos chamados a fazer. O meu trabalho
não é aquele que eu faço para ganhar um salário. Esse é meu emprego. O meu trabalho é a razão pela qual eu existo. E às vezes eu estou dentro de uma caverna dizendo: Deus, eu não quero mais, é tanta retaliação. A irmã contou aqui dos filhos e tudo. A gente às vezes diz: não, vou fazer isso nada. Deus, quanto mais a gente faz, pior fica. Eu chamo as pessoas para comissão de visita, ninguém quer. No clamor do meu dia, ninguém quer. Na consagração, ninguém quer. Mas quando o culto está cheio de gente, todo mundo quer. Senhor, tem horas que eu me vejo sozinho e não tem ninguém. E o Senhor diz: calma, tem 7.000 ainda. Desista agora não. Por favor, não pare. Eu não preciso de você, mas eu conto com você. Mas tem tanta gente melhor do que eu. Não é sobre os melhores, é sobre os mais íntimos. Tem gente com qualidades melhores do que a sua, mas com pouca afinidade com os céus. Eu não faço acepção para salvar, mas eu tenho pessoas que estão tão próximas de mim, como Tiago, João e Pedro, como aquele pelo qual coloca a cabeça no peito do outro. Assim é você, minha amiga. Eu não te chamo mais de minha serva, eu te chamo de minha amiga, porque os mistérios do meu reino são revelados para ti. Quando nós estamos conversando no quarto, quando nós estamos a sós, tu não precisa de um prédio, de uma igreja para ter intimidade comigo. Tu é íntima comigo todos os dias da tua vida, independente do prédio da igreja ou não. Então hoje eu estou olhando para todas as feridas que você carrega. Você entrou no deserto de Berseba, sentou debaixo do zimbro e disse: Deus, eu não aguento mais. Se eu pudesse morrer agora, eu morria. Se eu pudesse acabar com tudo agora, eu acabaria. Se eu pudesse desistir de tudo agora, eu desistiria. Já que eu não posso dar um tiro na minha cabeça, me leva de volta para casa. Eu não aguento mais. E o que eu tenho para dizer para você, filha, é: coma desse pão. Eu ainda quero te usar um pouco mais na terra. Eu ainda quero te usar um pouco mais para pessoas. Mas eu queria tanto ser abraçada. Talvez você não seja, mas você vai abraçar. Eu queria tanto ouvir uma palavra. Talvez você não ouça, mas você vai falar essa palavra. Eu queria tanto que alguém fosse na minha casa. Talvez ninguém vá, mas você que vai nas casas dos outros. E eu, como é que eu fico? De você eu estou cuidando. De você eu estou cuidando. De você eu estou cuidando. Elias, encha o teu vaso de azeite e vá, porque a missão que eu tenho com você não acabou ainda. Alguém chegou nesse culto e disse: Deus, me dá uma resposta. É para mim continuar ou é para mim parar? Lá vai a resposta: coma o pão, beba a água e continue. Vai doer, mas você vai continuar. Vai arder, você vai continuar. Vai ter escassez, mas você vai continuar. Você vai continuar, você vai continuar. Alguém chegou aqui e disse: Deus, o meu ombro não aguenta mais, alivia o fardo. Eu tenho uma resposta: eu não vou aliviar o fardo, eu vou fortalecer o ombro. Deus, alguém chegou aqui e disse: Deus, me mata. Eu tenho uma resposta: eu não vou te matar, eu vou matar o que está te matando. Eu vou te levantar, eu ainda conto contigo. Eu estou sentindo almas depressivas sendo curadas agora. Oriais moriar riostare mia forgia. Rios Mario Henry Astermas merchiondria badarabaha. Che mi ondro cica maha tiotechiata siato corbia. Lavorghi mi aster mi astori mi ganarabaha. Ouve-te, porque falo através do meu. Eu estou abrindo uma lavoura no meio de uma plantação. E águas claras, densas e volumosas descem sobre a lavoura. E a semente plantada frutificará. E se renovará e os seus frutos não cessarão. Eu caminho no meio da minha noiva na noite de hoje. Eu caminho por entre a minha noiva. E eu digo uma coisa para ti: virga minha, estaca minha, coluna minha, pedra minha, lona minha. Eu te digo nessa noite, através da boca do meu eleito: eu tenho algo contigo na terra dos viventes. Eu ouvi o teu grito quando tu me pedias uma confirmação. E no silêncio eu ouvi as tuas palavras e hoje eu te dou uma resposta. Não é tempo de parar ainda, é tempo de se levantar. Mas hoje eu te coloco nos braços e digo assim: descansa comigo. Você tem uma ferida dentro de você, filha, chamada ferida religiosa. Você caminha debaixo de uma maldição proferida pela boca de alguém que diz evangélico.
Não era para você entrar numa igreja evangélica mais porque você tem traumas, de maneira que a tua alma quis criar uma fobia por igreja. Mas eu te trouxe aqui essa noite para dizer o seguinte para você: longa é a tua caminhada. Eu estou falando na boca deste homem esta noite para a minha amada. Longa é a tua caminhada. Por isso agora eu estou entrando nos ossos da tua cintura ao teu calcanhar agora. E desde o alto da tua cintura eu estou visitando cada vértebra das tuas pernas. Porque ficar em pé cansa, lavar louça cansa, sentar cansa, deitado na mesma posição cansa. Mas hoje eu estou repondo líquido nos teus ossos. Hoje eu estou revitalizando os teus ossos. A minha mão está tocando o teu corpo na noite de hoje, agora. E eu derramo graça sobre o teu corpo e eu dou uma ordem para ele agora. Corpo, ouça a minha voz. Seja revitalizado agora. Seja sarado agora. Sabe por quê, filha? Porque eu ainda preciso desse corpo para enfrentar algumas guerras. Eu preciso desse corpo para enfrentar algumas guerras. Não pare, profeta. A caverna é um lugar onde você passa um pouquinho de tempo. A caverna é um lugar onde você passa um pouquinho de tempo para respirar. Mas quando você fica muito tempo, a caverna vira um algoz. Sabe a pessoa que é raptada e depois de 10 anos se apaixona pelo cara que raptou ela? Caverna é um lugar que não tem sol. E segundo a ciência, o sol gera em nós, nas nossas células, ânimo para viver. Por isso que quando a noite vem, dá vontade de dormir. Quando amanhece o dia, dá vontade de viver. Fora da caverna não tem vida. Olha para o sol, ele já está brilhando. O choro durou uma noite, mas já amanheceu. Saia da caverna de mão dadas com Deus, porque foi assim que Elias saiu, de mão dadas. Foi com o teu coração que eu decidi falar na noite de hoje. Foi como se eu abrisse um livro e contasse a sua história. Foi assim. E o Senhor dizia para mim que a senhora tem o dobro da idade do lado de dentro que tem do lado de fora. Teu corpo é desgastado de tanta luta com igreja, com crente. O Senhor me mostrava a tua pele com problemas, a tua cabeça, como se coçasse, ardesse, a cabeça doesse. E isso são o teu corpo reagindo à maneira como a tua alma está. De maneira que se hoje você pudesse dar um grito, botar a mão na cabeça e dar um grito, e colocar todo o câncer que está dentro da tua alma para fora, você faria isso. Eu poderia te matar como você pediu. Poderia te levar para casa, para os meus braços. Só que tu ainda precisa ver algumas coisas. Eu não vou aliviar teu fardo não, mas eu vou fortalecer o teu ombro. E essas lágrimas que caem do teu rosto, eu estou aparando cada uma delas, porque eu sou teu amigo. Corpo, ouça a minha voz agora. Porque esses últimos dias a tua alma sabe o que é depressão. Eu sei que tu és uma leoa parida aqui. Mas eu sei quem você é quando a porta do quarto se fecha. E hoje a tua alma está inflamada. E eu não poderia deixar de usar a boca do meu filho para falar com você, filha. Sinta a minha mão entrando no teu corpo. Eu estou espremendo esse pus agora. Conto contigo, guerreira. Receba agora. Sabe aquela brisa suave que soprou lá naquela caverna? É esse culto hoje. Teve gente que esperou eu gritar, marchar, plantar bananeira, dar voadora. Mas é nessa brisa que eu estou te tirando da arca, porque eu não estou no fogo, eu não estou no terremoto, eu não estou na tempestade, no vento forte, eu estou nessa brisa. Receba. Agora. Deus está curando essa mulher na alma dela agora. Eu levanto as minhas mãos sobre a tua igreja, Senhor. E eu profetizo em nome de Jesus que nada vai parar a nossa marcha aqui na terra até o dia do Senhor nos levar no redemoinho dele para casa.
Você pode aplaudir a Jesus. A Ele seja dado todo o louvor. Muito obrigado. Próximo mês eu estou aí de novo para pregar no tema sobre lutas espirituais, Efésios 6. Será um prazer estar aqui de novo. Eu passo o microfone para quem? Cadê? Assim o pastorzão ali, né? Obrigado, viu, pastor? Deus abençoe. Aplauda Jesus essa noite. Aleluia. Você pode se colocar sobre seus pés. Vamos agradecer ao Senhor por este culto. Que Deus lhe abençoe, Elvis.